Que Pedro vai dizer a partir do versículo 3, na sua primeira epístola, quem encontrou, diga amém. Pedro vai dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus para nós, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para ser revelada no último tempo. Versículo 6: nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo sendo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pai, te damos graças porque bom é o Senhor, e a tua misericórdia, essa dura para sempre, e são elas as causas de não sermos consumidos, são elas as explicações de não sermos tragados pelo nosso inimigo, porque as tuas misericórdias se renovam, e no renovo das tuas misericórdias nos vem a certeza de que o Senhor está conosco. Receba, Deus, o nosso louvor, receba, Deus, a nossa adoração, e no nome de Jesus, através da tua palavra, nós te pedimos, fala de uma maneira, Deus, compreensível, de uma maneira muito prática, Deus, ao meu e ao coração de todos que aqui estão. Nós não apenas queremos, nós carecemos de ouvir a tua voz, porque a tua voz traz direção, traz instrução, traz paz, traz força, traz esperança. A tua voz ativa, e a tua voz transforma situações. Espírito de Deus, Santo Espírito de Deus, seja bem-vindo, seja bem-vindo. És bem-vindo em mim, és bem-vindo aqui, és bem-vindo neste lugar. Espírito Santo, Espírito de Deus, tome as rédeas desse ambiente, mude o ambiente com a tua presença, e leve essa palavra exatamente ao lugar que ela precisa ocupar, no coração de cada um de nós neste lugar, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, tomei o seu assento. Sabe, queridos, Pedro, ele fala de duas coisas de forma mais específica nesses versículos que acabamos de ler. Ele trata da esperança para o qual nós fomos chamados. E no nosso caso, a nossa esperança não é um sentimento, a nossa esperança é uma pessoa. Assim como o nosso descanso não é um dia, ele também é uma pessoa. Os religiosos descansam no sábado, nós descansamos em Cristo. Cristo é o nosso descanso. A nossa esperança não é um sentimento, a nossa esperança é uma pessoa. Cristo é a nossa esperança. Eu não espero que Lula melhore o Brasil, eu espero que Cristo me leve para o céu. Eu vou repetir, porque talvez você está esperando que o Lula melhore o Brasil, que o Zema melhore Minas e que o Mário Marcos melhore Lafayette. Eu não estou esperando nada disso. Eu estou esperando que Jesus venha me buscar.
Eu não tenho esperança em homens, querido, eu tenho esperança em Deus. E talvez por isso você se frustre tanto na sua vida, porque você espera muito de quem não tem nada para te dar. Você espera muito de onde não tem nada para vir. Por isso a esperança nossa é viva. Porque quem espera com base em homens, espera em base de um sentimento. E esse sentimento nasce e morre de tempo em tempo. Mas Cristo não. Ele era a esperança de Abraão. Foi a esperança de Moisés. Foi a esperança de Malaquias, de Zacarias. A esperança de João Batista. A esperança de Paulo, de Pedro. E Ele é hoje a minha e a sua esperança. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele jamais frustrou a esperança de alguém que nele espera e que nele confia. Então Pedro, ele começa esse texto lembrando de qual é a nossa esperança, a nossa, porque logo adiante ele vai tratar de um assunto que quer combater justamente a minha esperança e a sua, que quer justamente bloquear a minha e a sua esperança. Então ele começa falando de que tipo de esperança que o cristão tem que ter, de que tipo de expectativa que o cristão tem que gerar, de que tipo de expectativa que nós temos que nutrir dentro de nós. Por isso ele começa falando, ou nos conscientizando, a respeito da esperança e da expectativa que devem reger a nossa fé, devem reger a nossa conduta. Porque logo adiante ele vai falar de uma coisa que todo mundo vive e que ninguém gosta: prova. No versículo de número 2 ele diz: nós temos uma esperança, nós temos uma. Versículo 3, nós temos uma. No versículo 3 nós temos uma. E no 6 ele diz: nós temos várias provas. Você não chegou aqui ainda não. Então eu que estou pilhado de ontem. Você tem uma esperança. Quantas esperanças? Quantas que você deve ter? Eu não sei quantas que você tem, mas biblicamente você deveria ter quantas? Agora biblicamente falando, você tem que ter quantas provas? Só que Pedro está me ensinando que não importa quantas provas a vida me dê, eu tenho a esperança que é suficiente para superar todas elas, para vencer todas elas, para enfrentar todas elas, para passar por cima de todas elas. Eu não preciso de ter várias expectativas e esperanças, eu só preciso de uma esperança, e nenhuma das minhas provas serão capazes de me derrubar. Agora já viu, tem gente que está cheia de expectativa e uma prova derruba. Não olhe para o lado. Nem que você vai conversar com ele, está cheio de expectativa, não é? Não, eu estou pensando nisso, eu estou pensando aqui na vida financeira, um aumento, aqui eu estou pensando em construir, eu estou pensando em fazer essa viagem, eu estou pensando nisso, cheio de expectativa. Aí vem uma prova, e todas as expectativas caem por terra. Você encontrou com a pessoa, você quase pediu ela para colocar a mão na sua cabeça e orar pela sua vida, de tão explosiva que ela estava, de tão intensa que ela estava. Cara, estou cheio de plano, cara, eu vou romper, esse ano é meu ano. Não é assim? Principalmente final de ano, início de ano, as pessoas ficam cheias de expectativa. Não, esse ano é esse ano. Claro que esse é esse, o outro foi outro, e o próximo ainda será. A gente fica cheio de expectativa. Não, esse ano, cara, esse ano eu compro meu carro, esse ano eu vou reformar minha casa, esse ano eu faço a viagem dos meus sonhos, esse ano eu entro na faculdade, esse ano eu vou abrir o meu próprio empreendimento, desse ano eu passo. Uau, cara, toca em mim aqui. Aí o primeiro vem e te encontra, você encontra com a mesma pessoa. E aí, mano, como é que tá? Rapaz, pensa numa prova, pensa numa luta. Rapaz, não foi o diabo, parece que foi o inferno que levantou contra a minha vida. Pensa numa situação, irmão. Sangue de Jesus tem poder. E fica até crente.
Estava cheio de expectativa, sim ou não? Cheio de esperança, sim ou não? Mas uma prova fez um efeito dominó e caiu tudo por terra. Agora pega Paulo, uma esperança, uma esperança, uma expectativa, apenas uma: encontrar com meu Senhor. Só isso Paulo nutria dentro dele. E aí ele vai escrever aos Romanos: estou certo, que nenhuma dessas leves e momentâneas tribulações há de se comparar com o peso da glória que há de me ser revelado. Ainda bem que tem meia dúzia de crente aqui. Ele tinha quantas esperanças? E quantas tribulações? Ele diz: nenhuma delas há de se comparar com o peso da glória que há de me ser. Deixa eu dizer uma coisa: Deus só te trouxe aqui por dois motivos nessa noite. E o primeiro deles é realinhar a sua esperança, é realinhar a sua expectativa. Não nutra expectativas que Deus não te deu. Não nutra expectativas que Deus não falou. Não nutra expectativas naquilo que Deus não te prometeu. Porque quem nutre expectativa naquilo que Deus não falou e naquilo que Ele não prometeu, não está nutrindo expectativa, está gerando decepções. Anote isso aí. Anote isso para você nunca mais esquecer. Quem nutre expectativas naquilo que Deus não falou, não está nutrindo expectativa, está gerando decepções. É por isso que a gente é frustrado no nosso meio. É por isso que você vê um monte de crente, parece que comeu e não gostou, com cara de cachorro que caiu da mudança, porque fica gerando expectativa. Sexta-feira da vitória, campanha das portas abertas, campanha do milagre urgente. O que tem pressa é você. Deus nunca se atrasa. Não existe milagre urgente. Ele é urgente para você. Para Deus ele tem tempo e tem hora. Só vai acontecer no tempo de Deus, na hora de Deus. Porque quem faz milagre é Deus, não é a sua pressa. E até porque Deus não se move por necessidade, Ele se move por fé. Então pare de gerar expectativas que Deus não te deu, irmão. De vez em quando eu sinto umas coisas dentro do meu coração, assim: Deus, é o Senhor. Porque esse bichinho que é enganoso, é corrupto, inclinado ao mal, é o Senhor que está falando comigo. Se é o Senhor que está falando comigo, comece a me dar evidências de que eu estou fazendo a coisa certa, na direção certa, para que eu não nutra expectativas. De um pastor amigo conhecido nosso, assim: pastor, eu posso indicar o senhor para uma igreja de um amigo meu? Eu falei: claro, fique à vontade. Ele foi, pegou o telefone, mandou um áudio para o pastor amigo dele. Nós saímos para almoçar, voltamos. Na hora que nós voltamos, o amigo dele respondeu o áudio. E aí o amigo dele falou com ele assim: pastor, a indicação do senhor? Pode vir. Fala para ele que assim que ele chegar aqui nos Estados Unidos, para ele vir para a minha igreja. Eu falei: mas como assim? O senhor é uma amiga dos Estados Unidos? Ele falou assim: pastor, é. Eu falei: Senhor, isso não vai entrar no meu coração. Mas se o Senhor me quer lá, o Senhor vai me levar. Porque eu não pedi Ele para me indicar para ninguém, muito menos para lá. Então eu não gero expectativas, irmão. Porque eu não quero ter dentro de mim a gestação de uma frustração. Nós precisamos começar a entender isso aqui. Porque o problema da maioria de nós, irmão, não são as frustrações, é a expectativa errada. Se coloca expectativa na pessoa errada, você se frustra. Se coloca expectativa no emprego errado, você se frustra. Você se pega e coloca expectativa na faculdade errada e você se frustra. A pessoa estuda 5 anos, forma e diz: não era bem isso que eu pensava, não.
a praga. Perdeu 5 anos. Jogou fora 5 anos. Não, pastor, conhecimento não rouba, irmão. Mas conhecimento sem utilidade ocupa espaço, desnecessariamente. Conhecimento é muito bom quando você vai transformar ele em sabedoria e colocar em prática na sua vida. Já percebeu que muita gente que sabe de muita coisa, no fim das contas não é bom em nada? Porque tem muito conhecimento, mas não tem sabedoria nenhuma. Seja bom naquilo que Deus te chamou para fazer. Se você trabalha com pintura, vai estudar sobre pintura. Se você trabalha com elétrica, vai estudar sobre elétrica. Se você trabalha com qualquer outra coisa, com culinária, vai estudar sobre culinária. Vai ser o melhor naquilo que você faz. Coisa mais engraçada que eu acho é você encontrar um chefe de cozinha que é cientista político. Diz, o que você ganhou sabendo de política, filho? Melhorou o que o cardápio seu? Estou dizendo que você tem que ser um alienado, não, irmão. Mas você precisa aprender a gerar expectativa das coisas certas, para que você não se frustre pelas coisas desnecessárias. Por isso Pedro começa dizendo: a nossa expectativa, a nossa esperança é Cristo, e Cristo está vivo. Problema de quem crê em outros, problema de quem crê em quem morreu e não ressuscitou. O nosso Deus ressuscitou ao 3º dia e está vivo para a glória de Deus Pai. Aí ele vem, diz no versículo 6, é legal que ele põe aqui entre vírgula, né? Ele diz assim: embora, segundo o Senhor gerou, versículo 3, pode passar. 1 Pedro 1,6. Pode adiantar em cima. Isso. Ainda que agora importa. Veja que está na minha tradução, está escrito embora. Mas veja que há uma vírgula aqui. Está dizendo: olha, sabe a expectativa de vocês? Que é viva, que é eficaz. Ela vai ser de alguma forma combatida. Mas nós precisamos guardar ela, embora, ou ainda que nesse espaço de tempo, importa que sendo necessário, que esteja por um pouco contristados por várias tentações ou provações, dependendo da sua tradução. Diz: olha, existe uma expectativa, uma esperança que não pode morrer dentro de mim, que não pode morrer dentro de você, ainda que por esse tempo, ou seja, durante a nossa trajetória de vida, a gente passe por tribulações, por provações e por tentações. Pedro, ele faz coro à palavra de Paulo: é só um tempo. Diga para os irmãos: é só um tempo, daqui a pouco passa. Essa prova vai embora e outra chega. Não, você está achando que essa vai embora e não vai chegar outra? Entende isso, irmão? Não acredite nesse evangelho que diz que a prova vai acabar, não, irmão. É só lá, como nós acabamos de cantar. Lá não haverá mais choro, lá não haverá mais morte, lá não haverá mais dor. Mas aqui um dia a gente enterra o pai e no outro a mãe. Essa prova vai e outra vem. Um dia você conserta o motor do carro e no outro eu sei que fica doente. O problema é que ninguém gosta de contar essas verdades, meu irmão, porque isso espanta o povo. Só querem pregar as rosas, mas como diz a canção, pregador de rosas, apresente também os espinhos. Porque não existem rosas sem espinhos. Não dá para colher rosas sem aprender a lidar com os espinhos. Sim, o evangelho vai nos permitir colher rosas, mas ele também vai nos ensinar a lidar com os espinhos. Essa é lá da sua época, hein? Pregador de rosa. É lá de onde você veio. Aleluia. Eu queria falar para você sobre prova nessa noite, irmão. A pastor, misericórdia.
Eu saio de casa no domingo, o único dia que eu venho na igreja, eu vou falar de prova. Não vou falar de prova hoje para você não morrer segunda. Vou falar de prova hoje para você não morrer até terça. Vou falar de prova hoje para você não morrer até o próximo domingo. Porque como eu disse aqui no começo, irmão, está cheio de irmão morrendo no caminho por causa de prova. Por causa de luta. Porque não entendeu como deveria entender. A gente não gostava de prova nem na escola, fala a verdade. E hora que aquelas tinha dia e hora marcado. Semana que vem é semana de prova. A gente já ficava triste agora. Pensa, escola era muito bom. O problema da escola era as provas, fala a verdade. Eu gostava de escola, só não gostava quando tinha prova, irmão. Só que eu não sei que você parou para prestar atenção. Você não passava de ano porque você ia à escola. Você só passava de ano se você fosse bem na prova. E por que você está reclamando das provas que vão te ajudar a passar de ano? Entende isso aqui nessa noite, irmão, pelo amor de Deus. Coisa chata. Era prova com dia e hora marcada. O problema é que a vida é pior ainda, só dá a prova surpresa. Você dorme com tudo bem. E parece que você acorda na vida de outra pessoa, fala a verdade. Mas não foi nessa vida que eu dormi, não, é? Jesus amado, me devolve para a minha vida, a de ontem. Você acorda achando um peixe vai ser o melhor dia do mundo. Você terminou tão bem o domingo, você diz, essa semana vai bombar, e vira uma bomba. Ou é só comigo que acontece isso? Então ainda bem que acontece com vocês, senão eu ia pensar que eu era diferente. Senão eu ia fazer uma reclamação no saque celestial. Serviço de atendimento ao crente. Passou então como que, quais são os tipos de prova que nós vamos pelo menos entender? Existem vários tipos, mas existem alguns que você precisa entender, irmão, de uma forma mais clara e mais compreensível a partir dessa noite. Porque você pode ser provado de várias maneiras, como o texto acabou de dizer. Mas existem pelo menos 4 tipos de provas que eu preciso ter conhecimento delas. Eu preciso ter discernimento a respeito delas. E a primeira prova é a prova através da palavra. Irmão, todas as vezes que Deus está te dando uma palavra, Ele está provando você. Ele está provando a sua fidelidade, a sua lealdade e o seu amor e a sua obediência a Ele. Por isso a Bíblia diz, a quem mais é dado? Então ainda dá tempo de você ir embora e não aprender sobre prova. Porque depois que você aprender sobre prova, Deus vai cobrar de você uma conduta que você não tinha. Porque até aqui você era inocente e ignorante. A partir de agora você é responsável. A palavra nos responsabiliza. E pensa numa coisa que prova a gente. A palavra, irmão. Pensa que a palavra manda você amar quem te odeia. O que Deus faz? Levanta uns pessoas para odiar a gente. Ame os seus inimigos. O que Deus faz? Permite os inimigos levantar na vida da gente. Pensa num negócio difícil, irmão. Não seria mais fácil a gente não ter que perdoar se a gente não brigasse? Aí o que Deus faz? Perdoe o seu irmão até 70 vezes. Aí o que Ele faz? Levanta os criqui na vida da gente. Não, que tem irmão que não é irmão, é primo, fala a verdade. Pensa nos irmãos cri-cri, irmão. Reclama de tudo. Se você dá atenção, reclama porque ela não é exclusiva. Se você não dá atenção, reclama porque ele ficou de fora. Se você dá atenção exclusiva, ele reclama que está sufocando. Mas só pega no meu pé, só me enxerga, só vê eu. Tudo está ruim. Se olha só para ele, está pegando o pé. Se não olha só para ele, ele queria atenção exclusiva. Se não olha para ele, ele se sente rejeitado. Pensa numas pragas, irmão. Pensa nos primos distantes que vêm para perto da gente. E aí Deus fala com você: perdoa, ama, cuida, abraça, dá beijinho e chama de meu bem.
Deus prova a gente mais com a Bíblia, irmão. Toda vez que vem uma palavra sobre a vida de uma pessoa, Deus está provando ela naquela palavra. Deixa eu ver até onde você me obedece. Deixa eu ver até onde você é fiel a mim. Porque Jesus disse que nós só o amamos, nós só o quando guardamos os seus mandamentos. Não é quando pregamos a sua palavra, é quando amamos a sua palavra, é quando praticamos a sua palavra. Eu posso pregar e não amar a Deus, irmão. Porque não é o quanto eu prego, é o quanto eu guardo. E guardar aqui é no sentido de colocar em prática. Eu fico pensando, irmão, como que Abraão fica do céu olhando para a gente. Porque pensa a prova que Deus botou a Abraão. Quem é casado aqui? Irmão, para a gente trocar de carro já é difícil, fala a verdade. E para trocar de cidade? Está lá Sara lavando vazia. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. De repente Abraão chega lá, Sara. Oi, amor. Deus falou comigo. Quem? Deus falou comigo. Qual deles? Porque Abraão era de Ur dos Caldeus, ele era idólatra, o pai dele era idólatra, eles acreditavam em vários deuses. Qual deles? Ele diz, não, Sara, não, o verdadeiro, o único, o eterno, o soberano, o criador dos céus e da terra. Eu fico imaginando que Abraão me receba lá em cima, na mesa, e não brigue comigo. Sara lá da cozinha falando assim, Abraão, você bebeu? Deus falou com você, Abraão. Quem é você para Deus falar com você, Abraão? Eu estou te falando que Deus falou comigo. Então tá bom, Abraão, vamos fingir que eu acredito. Que mulher é assim. E o que Deus falou? Aí que está o problema. Ele falou um trem esquisito comigo. Não, esquisito é ele falar com você. O que ele falou, eu vou aceitar qualquer coisa. Porque para mim, esquisito é ele falar com você. O que Deus falou, homem? Desembucha logo. Mulher é muito gentil, fala a verdade. Se tem uma coisa que você quer deixar a mulher nervosa, é curiosa, fala a verdade. Você dá só o spoiler da conversa, você não tem mais sossego, irmão. É melhor enfrentar o capeta, fala a verdade. Você dá o spoiler da conversa para uma mulher, acabou o sossego. Você não vai falar o resto do assunto, não. Não era só isso. Não, agora eu quero saber tudo. E o que Deus falou, Abraão? Você tem certeza? Anda, homem! Ele falou comigo, sai da sua terra, da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu fico imaginando a Sara falando, ainda bem que ele falou com você. Não foi comigo mesmo. Você está achando que eu vou desmontar essas cozinhas, tudo, essas panelas, tudo, botar no lombo de um camelo e sair por uma terra que você nem sabe para onde é, Abraão? Pensa a prova desse homem, irmão. A gente lê a Bíblia muito rápido. Imagina toda aquela riqueza que estava para herdar. De vez em quando tem umas nora e um genro que fica de olho no sogro, fala a verdade. Abraão, seu pai está mais para lá que para cá, Abraão. Daqui a pouco seu pai capota, o negócio dele é seu, a loja é sua, as terras é sua. Um irmão seu já morreu, a herança vai ficar maior. Tudo que Abraão tinha era motivo para não ir, irmão. Tinha uma vida estabilizada, e aí vem uma palavra sobre ele e coloca Abraão na onde? Na prova. Irmão, Deus não libera a palavra aqui do altar para ficar massageando o seu ego, é para confrontar o seu caráter, é para provar a gente, e para ver se nós estamos realmente saindo do ambiente de sermos apenas ouvintes e nos tornarmos praticantes dessa palavra. Então quando Deus fala de amor nesse altar, Ele está esperando que você ame daquela porta para fora. Quando Deus fala de abençoar nesse altar, Ele está esperando que você abençoe vidas lá fora. Quando Deus fala de ajudar nesse altar, Ele está esperando que você ajude pessoas lá fora. Quando Deus fala de perdoar nesse altar, Ele espera que você perdoe lá fora. Ele está nos colocando na prova. Vamos ver de fato se você é mesmo.
o que você diz que é. Então a primeira prova que você tem que discernir na sua vida é que sempre que uma palavra vem sobre a sua vida, ela vem para te alinhar, para me alinhar, para nos posicionar em um lugar em Deus que nós ainda não ocupávamos. E é sempre uma prova quando Deus quer promover a gente para um lugar nele novo, irmão. Porque coisa boa é ficar onde a gente já está. A gente já se acomodou. Pensa. Tem crente aqui que não troca nem de cadeira. Ele já chega assim. Se tem alguém no lugar dele, já faz careta. Ô, prova, sentaram no meu lugar. Sentaram no meu lugar. Sentaram na minha cadeira. Já tomou posse da cadeira, é minha. Só usa a fé para tomar posse da cadeira. Ele deveria ter feito até pirraça. O obreiro, não, irmão, tem um lugar, não, vou ficar aqui atrás em pé mesmo. O cara perde o culto por causa de uma cadeira, Eustáquio. Sangue de Jesus sentado no meu lugar. Esse povo não tem mais respeito. Irmão, Deus quer te posicionar num lugar novo. E às vezes Ele coloca pessoas no seu lugar para querer te dizer: eu estou te promovendo para um novo lugar. Tu tem que entender isso, querido. Irmão, desses dias eu tenho tudo que acontece na minha vida. Eu quero entender isso, o que significa espiritualmente. Quando eu chego num lugar que alguém abre a porta para mim, eu digo: opa, já logo penso, Deus, pode abrir a porta que eu vou passar. Não, tudo eu estou vendo é com os olhos da fé. Porque Deus ministrou algo no meu coração esses dias, irmão. Eu falei ontem para os meninos que estavam comigo. Para alguns deles foram comigo no treinamento que a gente deu lá em Belo Horizonte. Tudo tem o DNA de Deus. Já viu quando vai fazer o DNA de uma criança para descobrir quem é o pai? De quem que é tirado o sangue? De quem que tira o sangue? Do pai e da criança, sim ou não? A mãe chega lá: esse filho é seu, não é? É seu, não é? Aí o que o médico fala? Me dá o sangue do pai, me dá o sangue da criança. Não é assim? Tira o sangue da criança, não tira? Aqui está procurando o sangue da criança. DNA de quem? Tudo que Deus fez tem um DNA. Então tudo que acontece, meu irmão, eu tenho que encontrar o DNA de Deus naquilo que está acontecendo. Porque quando eu encontrar o DNA daquilo, de Deus naquilo, eu encontrei o que é meu. Quando Deus me falou isso, eu falei: agora acabou. Tudo fala. Tudo fala. Fique atento, querido. Deus está falando em todos os momentos. E quando Ele fala com você na palavra, Ele está dizendo: eu estou te desafiando, estou te colocando na prova. Deixa eu ver se você é capaz de amar como eu amo. Deixa eu ver se você é capaz de perdoar como eu perdoo. Deixa eu ver se você é capaz de abençoar como eu abençoo. Deixa eu ver se você é íntegro como eu sou. Então a primeira prova nós temos que entender que a cada culto que você vem e recebe uma palavra, você está sendo provado por Deus. Pastor, já não vinha só o domingo, agora nem volto mais. Aí é contigo, irmão. Segundo tipo de prova, diga para o seu irmão: as provas da própria vida. Irmão, a vida põe um monte de prova na vida da gente, sim ou não? Sim ou não? Se tem uma coisa que a vida dá de brinde, é prova. Pensa nos desafios da vida. Ser alguém na vida. Não é assim? Puxa, quem que eu vou ser na vida? Ser bom pai, ser boa mãe, ser bom marido. Pensa numa prova. Ser boa esposa, pensa numa luta. Não é assim? Ser bom funcionário. Todo dia a vida coloca situações diante de nós que provam o nosso caráter, que provam a nossa índole. Todo dia isso é aprovado. Deus disse em Deuteronômio 30:19 que diante de nós há o caminho da vida e o caminho da morte.
Então todo dia a vida coloca diante de você escolhas para você fazer, provas para você enfrentar. Eu vou falar sobre isso mais adiante. Mas enquanto você não descobre quem você é, ou quem você precisa se tornar, a gente não consegue superar as provas da vida, irmão. Compreenda isso aqui. Por isso Deus te convida, me convida, nos convida, no livro de Hebreus 10:38, que a gente viva pela fé. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela... E viver é o que? É vida. E como que eu venço então as provas da vida? Vivendo pela fé. Porque a vida não vai te poupar das provas, irmão. O mesmo vendaval que sopra no vizinho, sopra na minha casa, sopra na sua. A Bíblia diz que o dia bom e o dia mau vem para todo mundo. Tem dia que é bom para o ímpio, mas tem dia que é ruim também. Tem dia que é bom para o crente, mas tem dia que é ruim também. A vida não vai te poupar de problemas. O filho do crente adoece como o filho do ímpio. O filho do crente está exposto às mesmas intempéries. Nós acabamos de ver uma atrocidade lá na creche. E de quem era um das crianças? Era filho de quem? De um dos nossos irmãos na fé. Imagine a prova daquele irmão entregar o seu filho sem saber que nunca mais veria ele de novo, com vida. E aí talvez alguns de nós se questionaria: ai Deus, mas eu sou crente, e o filho do ímpio ficou vivo e o meu faleceu. Está vendo porque nós temos que entender de prova, irmão? Numa prova dessa, muitos de nós abate na fé, desiste da fé. Você chega lá na creche e aí de repente alguém diz: não, infelizmente foi o seu mesmo. E você conhece quem é o pai do outro menino. Ele é o dono da boca do bairro. Mas como assim, Senhor? Eu te sirvo, eu dizimo, eu oferto, eu congrego, eu ajudo as pessoas carentes. E o meu filho, não que eu quisesse que o filho do outro, mas o outro está destruindo a vida de pessoas, e o Senhor permite essa pessoa destruir a minha vida. Será que nós estávamos preparados para lidar com aquilo? Veja o quão importante discernir prova na ótica de Deus, irmão. Porque a vida não vai te poupar de nenhuma delas. Amém, crente? Diz um terceiro tipo de prova: as provas oriundas dos louvores, dos elogios, das honrarias. Pensa uma coisa que prova a gente, irmão: elogio. Elogio estraga mais do que crítica. Pensa numa coisa que tem matado homens e mulheres de Deus: ser elogiado. Irmão, quando Deus me fez entender isso, todas as vezes que alguém chega perto de mim para falar qualquer coisa, irmão, glória a Deus. Deus é bom demais. É muita graça para um pecador só. Tomara que Ele nem me mande a conta. Irmão, nós temos que tomar muito cuidado com elogios. Pensa uma coisa que prova a gente: elogio, irmão. Elogio é igual bomba de efeito moral. Faz um estouro no ego da gente, infla o ego da gente. E às vezes a gente não se atenta para esse tipo de prova. Que você estagnou na sua vida profissional, na sua vida espiritual, na sua vida ministerial, na sua vida conjugal, na sua vida empresarial, porque você foi elogiado. Bastou começar elogios chegarem na sua vida, e você simplesmente o quê? Parou de evoluir, parou de crescer.
Coloca aqui para mim Provérbios, por favor, querido. Provérbios 27, 21. Olha o que a Bíblia vai dizer sobre elogio, querido. Olha o que a Bíblia vai dizer sobre elogios nessa noite. É isso mesmo. Como o crisol é para a prata e o forno para o ouro, assim o homem é provado pelos seus. O homem é provado pelos seus. Isso aqui fala de elogios, de honrarias, de privilégios. Muitas das vezes a nossa humildade é provada aqui, irmão. Jesus, ele sempre soube se assentar em mesas fartas e em mesa que fartava tudo. Jesus nunca teve problema em sentar em mesas de pessoas importantes e em mesas de pessoas humildes, simples e com poucas condições. Porque Jesus nunca deixou que os louvores... Lembra quando Jesus entra em Jerusalém? Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. 3 dias depois, a mesma multidão crucifica ele. O povo muda de opinião rápido, muda. Até outro dia estava todo mundo, faz o L, ganha picanha. Agora que ganhou a abóbora, mudou de opinião. Agora come abóbora, se der. O povo muda de opinião, irmão. Posso te dar uma dica? Não receba nem elogio, nem crítica. Deixa só que as pessoas te enviem. Não, eu não recebo nenhum nem outro. É as pessoas que me enviam. Pastor, você recebe crítica? Eu não recebo, não. Só as pessoas que enviam. Você recebe elogio também? Não. São as pessoas que enviam. Porque crítica e elogio, meu irmão, é igual presente. Você recebe se quiser. É igual o convite para a festa. Você vai se quiser. Entende isso aqui, irmão, porque tem muitas pessoas hoje sendo provadas nos seus louvores. Deus te prosperou para provar o seu coração. Deus te promoveu para ver que tipo de encarregado você vai ser. Deus te fez empreendedor para saber que tipo de patrão que você é. Deus está te provando, meu irmão, não está te honrando não. Ele está te provando em louvores. Ele te deu mais porque você precisa para saber se você é liberal ou avarento. Deus me honrou. Não, ele está te provando. Tira esse jargão evangélico da sua boca. Deus me exaltou. Quem me viu passar pela prova e não me ajudou. Não, irmão, ele está te provando. Eu estou te dando dinheiro para saber quem é o seu Senhor. Eu estou te dando posição de honra para saber quem é você. Pare de achar que Deus está te exaltando. Pare de achar que Deus está te honrando. Ele está me provando, Ele está te provando. Ele está provando a minha e a sua conduta nos louvores que Ele está nos dando. É onde que Deus me colocou. Pergunta onde que Deus te colocou, o que você está fazendo nesse lugar, meu? Quanto lugar mais alto Deus te coloca, mais responsabilidade Ele põe sobre a sua vida. Para de achar que Deus te honrou, irmão. Ele está provando você nos louvores. Para saber se mesmo abençoado, próspero, rico, importante, você ainda continua sendo dele. Aonde que Deus mais provou Abraão, irmão? Primeiro foi na palavra, mas a maior prova de Abraão foi no louvor. Foi em Isaac. Quando Abraão pegou Isaac no colo, irmão, a vida de Abraão fez sentido. Porque até então a vida dele não fazia sentido. O nome de Abraão significa pai exaltado. Ele ficou a vida inteira sendo chamado por um nome que ele não podia honrar. Agora quando ele se torna pai, ele tem todo o sentido da vida. E para piorar ou melhorar, dependendo do ponto de vista se vai enxergar isso, mas para piorar a prova que ele ia passar, Deus mandou botar o nome de menino de Isaac, ou seja, o motivo do seu sorriso, o motivo da sua risada, a razão da sua alegria. E aí Deus vai e fala para ele agora: mata a sua alegria, me entrega o que te faz sorrir.
Imagina a prova desse homem, irmão. 100 anos esperando motivo para sorrir, e agora tendo todos os motivos para chorar. Então pare de achar que Deus está te enriquecendo, te exaltando, te honrando e fazendo o que quer que você imagine, irmão, só por sua causa. Ele está provando você, Ele está me provando, Ele está nos provando. Deixa eu ver se meu filho é avarento ou se a minha filha é avarenta. Porque se ele for fiel no pouco, porque o que você acha que é muito, irmão, ainda é pouco. O que você está achando que é muito é pouco. Muito é o que Ele quer te dar. E Ele te deu algo que você pensa que é muito, que para Ele é pouco, só para ver se você vai ser fiel com Ele no pouco que você pensa que é muito. Porque o muito, meu, na sua medida é uma, na de Deus é outra. Amém. Alguém entendeu? Irmão, eu não acredito nesse muito que você acredita, não. Eu acredito no muito de Deus. E no muito de Deus que eu acredito é mais ou menos quando Ele multiplica pão em peixe. Que eu empanturo todo mundo, ainda sobra 12 cestos cheios. Isso é muito. Cesto cheio e pessoas satisfeitas, aí é muito. Porque só cesto cheio e pessoas não saciadas não é muito, é pouco. Pare de enxergar muito e pouco na sua ótica quando o assunto é com Deus. Mas outro dia eu falo sobre isso. Porque a matemática de Deus é diferente da nossa, irmão. Na nossa matemática, quando a gente divide, quando a gente diminui, sim ou não? Na de Deus multiplica. Ele pegou o pão e falou assim: divide com o povo aí, sim ou não? E o povo saiu dividindo, sim ou não? O que aconteceu enquanto dividia? Multiplicava. Explica isso para o professor de matemática. Fala para a professora. Dá para ela um teorema de Cristo Jesus, que o de Pitágoras ela já sabe. Qual é a conta? Qual é o elemento da matemática que ao dividir multiplica, professora? Dá para ela essa charada lá. Vai te expulsar da escola. Diz um quarto tipo de prova. A prova de ter opção. Não pensa tem que colocar a gente em prova. É ter opção de escolha, fala a verdade. Lembra quando a gente era pobre sem Jesus? Jesus chegou, mudou tudo. Você chegava em casa, só tinha arroz, feijão e ovo. O que você comia? Pensa num trem, rapaz. Não era assim? Quem tem para comer arroz, feijão e ovo? Come e não reclama. Quem come e não reclama, a gente comia e repetia, fala a verdade. Agora pensa que Jesus começou a abençoar a vida, você vai no self-service. Que não é uma prova, fala a verdade, irmão. Você come, você com vontade de comer aquilo que você não aguentou comer, fala a verdade. Ou é só comigo que acontece isso? Você vai, gente, ainda tinha isso. Pena que eu não vi. Dá uns 3 purinhos para ver se soca, né? Vai que desce aqui. Dá pra... Pensa numa coisa, coloca a gente em prova, é ter opção, irmão. As opções colocam a gente em prova. As mulheres passam uma prova, por isso que as mulheres vai para frente do espelho 3 horas da tarde para chegar no culto 7 da noite. Você deu ela sapato demais. Se ela tivesse um só, ela ficava pronta com 15 minutos. O culpado dessa prova é você mesmo. Deu para ela 20 pares de sapato, 10 vestidos, 10 saias, não sei quantas blusas, não sei quantos terninhos. E guarda-roupa de homem casado é assim: 2 portas é sua e o que sobrar é dela. Quando ela não vem pegar no sapato da gaveta emprestado, ainda ela vai e abre a porta do guarda-roupa. Eu estou sem roupa. Gente, misericórdia, não tem roupa para ir no culto, não. Pensa num trem, irmão, dá vontade de matar. Que põe a gente na prova. Ela entra lá, ela está sem roupa, mas entra lá e começa. Aí daqui a pouco tem uma pilha em cima da cama e ela está sem. Aí tem uma azul, tem uma amarela. Aí ela veste a amarela que não combina com a outra. Aí tira aquela outra que não combinou. Aí pesa a parte de cima com a parte de baixo. Aí vai trocando e a boa tem 20. Uma prova. Se não tivesse escolha, irmã, 2 minutos estava pronto. Põe um brinco, tira um brinco, põe um brinco, tira o outro, põe um colar, tira o outro. Esse não combina com a bolsa, que não combina com o sapato, que não combina com a... Pensa, irmão, quanto mais escolha a gente tem, mais prova a gente passa.
Esse dia eu estava falando com alguns irmãos, falei, irmão, eu vou definir minha vida em 3 cores só. Isso dá dor de cabeça demais. Vou usar só preto, cinza, azul, acabou, e mais ou menos branco. Fazer um padrão, sempre gerar um guarda-roupa, falar assim, não tem como nem escolher. Então você quer saber, eu repeti muita roupa porque eu estou só nessa linha, tá, irmão? Não é que eu só tenho ela não, tá? Pra ficar com dó não. Eu estou cansado, você vai lá e pega uma camisa, aí você veste a camisa e não combina com a calça. Aí você não sabe se tirar a calça e troca a camisa. É ruim demais, irmão. Não, coisa boa é escolher, depende, irmão. Porque as escolhas da vida colocam a gente em prova. Por isso Paulo falou, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me... Ele diz, olha, eu preciso ter cuidado, porque a vida vai me oferecer escolhas que não são pecado, mas que vão me distrair, que vão me roubar o foco, que vão minar minhas forças, que vão me desgastar, que vão tirar minha atenção. E eu preciso estar atento a isso, irmão. Você precisa estar atento a isso. Todas as vezes que a vida abrir caminho diante de você, ela está te provando. Pensa numa prova: salada ou feijoada? Já pecou aqui na frente, hein? Todas as coisas me são, mas nem todas. Pergunta para o nutricionista se convém feijoada. Mas é a prova. Você vê uma travessa de salada e um caldeirão da bendita. Não pensa numa prova, irmão. Iogurte natural, fala a verdade, ou pudim de leite, pudim. Não dá para escolher iogurte natural, irmão. Pensa numa prova. Mas o que faz bem? Aos crentes desviados. Aos filisteus querendo trabalhar a pregação. Não é assim, irmão? Você para lá diante do self-service, tem uma salada e feijoada. Você vai murchar a alface. Ainda vira crente, eu te repreendo que ninguém mais coma fruto de ti. Que você seque. E vai para a feijoada. Aí na sobremesa está lá o quê? Gelatina, latte com frutinha. E do lado, pudim, calda, cheio de açúcar. Pensa, irmão. O cara sai até lambendo o dedo. Tem gente até lambendo a boca já. A vida te coloca em prova quando ela te dá opções. Mas por que Deus permite a gente ser provado, irmão? Eu quero te dar alguns benefícios da prova, para você parar de enxergar a prova com essa cara ruim que você enxerga. Porque crente, quem quer crente, vê o lado bom até em coisa ruim. Porque como eu disse anteriormente, todas as coisas cooperam, até as ruins, irmão, até as provas estão cooperando. Quer que eu te prove que a prova te ajuda? Que ela te faz mais bem do que mal? Sim ou não? Senão você vai continuar reclamando. E por não entender isso aqui, Israel ficou morto no deserto, viu, irmão? Porque o que impediu Israel de entrar no deserto não foi a prova, foi a maneira com que eles lidaram com ela. Não permitiram entrar em Canaã, perdão. O que fez Israel morrer no deserto e não entrar em Canaã não foram as provas, foi a maneira com que eles lidaram com ela. Porque teve 2 homens que passaram pela mesma prova, Josué e Caleb, e eles entraram. Agora toda a geração que saiu ficou no deserto, por quê? Porque não soube lidar com a prova. Bora lá? Anota aí para você nunca mais reclamar. Você vai até comprar o CD do irmão Lázaro. Vou passando pela prova dando glória a Deus. Você vai voltar a ouvir essa música a partir de hoje. Dá para puxar ela aí para esse povo aprender? Você nunca mais vai esquecer dessa canção. Vai fazer o download dela hoje. Vai passar a semana com ela na sua playlist. Vai, maestro. Viu que tem tempo que ele não canta isso? Que prova. Então vamos lá, depois ele canta. Diz uma primeira prova. A prova te faz mais intenso em Deus.
Pensa num povo que ora quando está na prova. Não olha para o lado, porque é você mesmo. Pensa num trem que faz a gente ficar mais crente, irmão. É prova. Pensa num trem que faz você jejuar, ler Bíblia, vir na igreja, faz campanha, sobe no monte, acorda de madrugada. Pensa, põe um crente na prova para você ver como que ele melhora. É igual botar carro na rampa de alinhamento, irmão. Botou o crente na prova, é igual colocar carro na rampa de alinhamento, ele sai alinhadinho. Pensa, irmão. Chegou a prova, Jesus começa a orar. Vai repreendendo todo mal, vai repreendendo, vai repreendendo, vai repreendendo. Aprende até nome de demônio para repreender. Repreende Exu Caveira, Maria Padilha, Zé Pilantra, Senhor, repreende, repreende, repreende. A pomba gira, menininha sete saia, repreende, repreende, repreende. E vai, isso é demonologia para ficar mais fé. Estuda angiologia, libera o anjo, o arcanjo, o serafim, com espada de fogo. Pensa, meu irmão, que o camarada começa a ficar crente. E ele orando, como que ele ora com eloquência? Deus de Abraão, de Isaac, Deus de Jacó, Deus das causas impossíveis. Tu és socorro bem presente na hora da angústia. Ainda que minha mãe e meu pai me esqueçam, todavia tu não esquecerás de mim. Pensa que fica bom até de oratória. É só botar crente na prova. Tem uns crentes que somem de vez em quando e falam assim, daqui a pouco volta. Eu conheço meu pai. E como ele não vai abrir mão da sua vida, ele já tem uma prova te esperando na curva. Irmão, porque aqueles que vão e não voltam, eles não foram, foi Deus que tirou. Por isso Pedro diz, olha, saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. A gente fala assim, pastor, você não vai atrás dos outros? Eu não. Eu prego para os outros, eu não vou atrás, não tem esse mandamento na Bíblia. Disse ir de pregar e não disse ir de ir atrás. Eu nunca vi isso na Bíblia, irmão. Desculpa que Bíblia que você lê, mas é que eu leio, não diz para eu ir atrás. Ela diz ir de pregar. Porque Jesus ia pregando, sim ou não? As pessoas que iam atrás. Desculpa se eu te falo muita verdade, isso te constrange. Ah, pastor, mas é a parábola das 99. Vai ler o contexto. O bom pastor que morre pelas ovelhas é Cristo, ele já morreu. Os outros pastores cuidam da ovelha para a qual ele morreu, mas cuidam de ovelha. E ovelha ouve a voz do pastor. Desculpa, irmão, mas texto sem contexto já era pretexto. E faz crente ficar ruim. Conta com o meu apoio, mas eu não sou só babá. Quer ir, vai. O pai do filho pródigo foi atrás dele. Então você sabe o lugar de onde o filho tem que estar. Quando você sentir o cheiro do chiqueiro, você vai lembrar da casa do pai. Por isso Deus permite prova na minha vida e na sua vida, irmão. Não é porque Ele te odeia, não é porque Ele te ama. Ele te ama tanto que Ele te quer perto dEle. Só que você não entendeu que oração é para relacionar. E você só usa oração para clamar. Então Ele vive deixando você de prova em prova, para que você não saia da presença dEle. Porque tem crente no nosso meio que se ele não estiver na prova, ele não vem na igreja. Aí ele sai uma prova e entra em outra. Porque Deus não abre mão da sua vida, irmão. E como Ele não abre mão da sua vida e você não entende que Ele ama você, Ele então diz, se é com prova que eu te seguro, então é com prova que eu te atraio. Em 1 Samuel capítulo 1, põe para mim por gentileza. 1 Samuel capítulo 1, versículo 10. Olha o que a maravilha faz, que a prova faz com a gente. Isso aqui ela é Ana, tá? Então vamos lá, Ana, diga comigo, Ana. Ana, pois com a amargura de alma, volta aí filho, de alma, orou e chorou, vai, e fez um voto a Deus dizendo, Senhor dos exércitos, vai, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua.
Irmão, se você pegar esse contexto, você vai ver que Ana demorou. Ana na presença de Deus. Mas pensa que por que ela demorou? Estava na prova. Penina, o marido dela, tinha duas mulheres. Uma com ela como esposa e Penina como concubina. E entenda uma coisa, nem tudo que Deus permite, Deus aprova, viu, irmão? Porque tem muito crente hoje em dia achando que pode ter duas mulheres, porque Penina tinha. Nem tudo que Deus permite, Deus aprova. Você conhece o nome de algum dos filhos de Penina? Não, mas o filho de Ana você conhece. Porque Deus só reconhece o filho da esposa, da legítima. Deus não reconhece bastardos. Então Deus pode até permitir, mas Ele não aprova. Amém? Ana demorou, Ana orando, demorou e fez um voto, olha que maravilha que a prova provoca. Crente que ora e que faz voto, pastor Tiago. Pensa. Lembra quando Jacó saiu fugir de casa, que ele ia ser morto por Esaú? A mesma coisa acontece, ele encontra com Deus, em Gênesis capítulo 28, e ali quando ele encontra com Deus, ele fala: Deus, se o Senhor for comigo, me levar e me trouxer em segurança, me der o que comer, o que vestir, eu prometo que o Senhor será meu Deus, eu serei o teu servo, e de tudo que o Senhor me der, eu te darei o dízimo. Prova é bom demais, irmão. Põe crente de joelho, põe crente com a boca no pó. Então comece a ver, irmão, é que quando Deus libera muita prova, é porque Ele está dizendo que você está orando pouco. E eu quero que você ore mais, porque quanto você mais ora, mais perto de mim você se aproxima. Quando você mais ora, mais a minha presença você recebe. Quando você mais ora, mais parecido comigo você se torna. Então você pode orar porque gosta de ficar com Ele, ou porque Ele gosta de ficar com você. A diferença é que se você ora porque o ama, não precisa de prova. Mas se você ora porque Ele te ama, é porque você está numa prova danada. Então, irmão, se você está esfriado na fé, volta a orar. Senão daqui a pouco Ele vai pegar você na prova. Porque Ele não vai abrir mão da sua vida, irmão. Amém, crente? O segundo benefício, misericórdia. Segundo benefício, a prova ensina a perseverar. Pensa num trem que gera determinação, perseverança e resiliência na gente. Prova. Principalmente aquela que você não tem escolha, fala a verdade. Quando você tem escolha, você ainda tenta driblar ela. E é claro que você não evolui quando você dribla a prova, você só evolui quando você supera a prova. Mas se você não tem escolha, você tem que resistir. Já viu uma coisa, irmão? Eu sei que é um assunto delicado, mas eu preciso usá-lo aqui para você compreender isso. Já viu o tipo de pessoa que pratica autoextermínio? Geralmente é gente nova, gente saudável, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? E aí ele está muito saudável e tranquilo. Vai lá, achou que a prova dá demais, não entendeu que Deus está chamando ele para perto e tira a própria vida. Agora você já viu um hospital do câncer? Está cheio de paciente terminal. Pergunta para eles, qualquer um quer suicidar. Estão lá se matando para vencer aquela doença maldita, dizendo: eu quero vencer, eu quero sair daqui, eu quero dar a volta por cima, eu quero sair daqui de cabeça erguida, eu não entrego os pontos. O camarada ali se sujeita a tratamentos invasivos, que se funcionarem vão deixar sequelas, pagar preço altíssimo em medicações. Tem de certa forma a sua fisionomia física desfigurada. Se for uma mulher, perde os cabelos. Para as mulheres o cabelo é a glória. Mas não se entregam. Quanto tempo a nossa irmã na fé, Ludmila Feber, ficou cantando por aí, irmão, enfrentando um câncer? Nunca se entregou.
Teve momentos que ela precisou cancelar a agenda, porque não aguentava subir no altar para ministrar o louvor. Mas no dia seguinte ela se sentia melhor. Lá estava ela, dando glória a Deus. Ela entendeu, porque não tem escolha, irmão. Então ela tinha que perseverar, insistir, batalhar. E a prova, Deus gera através da prova perseverança. Quer ver o que Paulo de Tiago diz? Tiago capítulo 1, no versículo 2. Põe para mim, por gentileza, Tiago 1, 2. E pode manter aí no livro de Tiago, nós vamos falar depois do versículo 12. Tiago 1, 2. Meus irmãos, tende grande quando enfrentarem várias provações. Não é para ficar com essa cara de giló que você está. É para você ficar? É para você ficar? Você já viu alguém na prova alegre, irmão? Por que a gente não fica alegre? Porque a gente não tem entendimento de que Deus está nos chamando para perto dEle, de que Deus está nos tornando resiliente para caminhar com Ele. Porque, irmão, existe uma coisa que a fé não abre mão. E qual é? Perseverança. Por isso a Bíblia diz em Hebreus 10, 38, o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Mas nós não somos dos que retrocedem, somos dos que perseveram para a salvação. Então, se é preciso salvação para caminhar com Deus, Deus usa a prova para gerar resiliência em nós. E se eu entendo, então eu fico feliz, que é Deus dizendo para mim, em forma de prova: eu estou te preparando porque eu não quero te perder, eu estou te preparando porque eu não quero abrir mão da sua vida, eu estou te ensinando a perseverar, porque eu quero você comigo na glória. Então prova é motivo de... Eu não volto aqui nunca mais, pastor é doido. Continua. Sabendo que a prova da vossa fé opera em vós a paz, vai. Tenha, porém, a sua paciência e a sua obra perfeita. Continua. Para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa. Então veja que a prova vai gerando uma paciência, uma perseverança dentro da gente, para que não falte. Porque se faltar perseverança na sua fé, você não fica de pé, irmão. Porque tem momentos na minha vida, não é o quanto eu creio, é o quanto eu persevero diante daquilo que eu creio. Porque tem dia que eu vou abrir meus olhos, meu irmão, não vou ver nada que me ajude a crer, mas eu vou ter uma perseverança que não me deixa desanimar. Então quando Deus põe você, um crente, na prova, está dizendo: eu te amo, bebê do papai. Eu estou te fazendo mais forte, eu estou te dando robustez, eu estou te ensinando a perseverar, a ser resiliente, a ser persistente, a ser insistente, a não desar. Terceiro benefício, a prova te promove. Prova promove. Como que você passou de ano? Através da... Vai no versículo 12 para mim, querido. Tiago 1, 12. Bem-aventurado o homem que suporta até, por quando for, ninguém pode ser provado se não for provado primeiro. Quando for, vai. Receberá a coroa da vida, receberá a qual o Senhor tem prometido aos que o que ele vai receber, irmão? Coroa é o quê? Coroa é o quê? Coroa é promoção. Davi não tinha uma coroa, por isso ele não era rei. Ele só pode ser rei se ele tem coroa, porque se ele não tem coroa, ele é pastor de ovelhas. Você quer uma coroa? Quantos querem uma coroa? Quantos querem uma coroa? Então se prepare para as provas, porque Deus não dá coroa para quem não passa pela prova. Irmão, eu queria estar pregando outra coisa, de verdade, mas foi o que Deus me deu. Eu até preparei um salmo aqui bem suave, mas Jesus falou assim: não, você vai falar de prova. Não pensa. Eu falei: Jesus, tá bom. Por quê, pastor? Porque eu estou passando por algumas provas, e eu estou precisando aprender isso aqui. Deus não está querendo me abater, está querendo me mas eu tenho que passar pela prova. Irmão, se Jonatas recebe a coroa, qual seria a explicação? Ele é filho de Saul.
Agora, quando Davi recebe a coroa, qual que é a explicação? Ele matou Golias. O problema é que você só vê Golias como problema. Davi via Golias como promoção. Toda prova é uma forma de promoção, irmão. As provas nos promovem. Resolve no seu emprego situações que ninguém resolve, e vão ver se você não vai ser promovido. Aquele negócio que ninguém quer, sabe? Aquele filho feio que nunca tem pai, que você sempre passa para alguém. Começa a chamar isso para você. Ontem eu estava pregando na vigília lá, eu falei, irmão, olha, nós vamos criar um novo ministério. Novo? O ministério vai chamar Deixa Comigo. Eu resolvo. Mas eu estou querendo agora a gente que vai congregar nesse ministério. Deixa comigo. Tem um problema ali, deixa comigo. Tem uma história, deixa comigo. Deixa comigo. Porque foi isso que Isaías fez no capítulo 6 de Isaías. Ele diz, Senhor, eis-me aqui, deixa comigo. Deixa comigo. Deixa comigo que eu vou. Deixa comigo que eu prego. Deixa comigo que eu falo. Deixa comigo que eu faço. Só me diz o que o Senhor quer e deixa comigo. Bata no peito e diga para o seu irmão, deixa comigo. Não começa a resolver os problemas que ninguém resolve para o seu patrão. Vamos ver se ele não vai te pagar o que ele não paga para mais ninguém. Comece a fazer na sua empresa o que ninguém mais faz. Eu quero ver se você não vai ter um aumento ou uma promoção. Provas promovem, irmão. Toda vez que Deus colocar uma prova na sua frente, você tem que olhar promoção, promoção. Qual que é o próximo? É o quarto benefício. Diga, João, prova é uma oportunidade de glorificar a Deus diante dos ímpios. Toda vez que Deus te põe numa prova, Ele está te dando a oportunidade de mostrar para o ímpio que a vida do crente é diferente. Qual que é o problema? Que quando a prova vem na sua vida, você é igualzinho o ímpio. O ímpio chega e fala, não, está difícil, você está difícil mesmo. Pensa numa vida. Se eu contar minha história debaixo de um pé de amora, você chora. E aí no domingo você fala com o vizinho, vamos para a igreja, para quê? A sua história debaixo de um pé de amora faz eu chorar. O mesmo que você dá mau testemunho na prova, irmão. A prova vem e a gente escandaliza. Prova não é para você escandalizar, prova é para você glorificar. Pastor, me prova, claro que eu te provo. Quando a prova vem sobre a vida de Jó, ele perdeu tudo, sim ou não? E o que ele diz? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do... Eu fico imaginando aquele monte de gente vendo Jó adorando no meio da desgraça. Pensa, mano, um negócio desse. O problema é que nós estamos querendo mostrar para o ímpio que a gente tem Deus tendo as coisas que eles têm, ao invés de mostrar para o que a gente tem Deus, mostrando para eles o que ele precisa. Eu vou repetir. O problema da igreja é que ela quer mostrar para o ímpio que ela tem Deus através das coisas que o ímpio tem, quando deveria mostrar para o ímpio que nós temos Deus através daquilo que ele precisa. Porque nós não precisamos do que ele tem, mas ele precisa do que a gente carrega. Eu sem viver sem uma BMW na minha garagem, irmão. Eu sem viver sem um Jeep Troller na minha garagem. Agora pergunta para o ímpio se ele sabe viver sem Deus. Ele sobrevive. Porque ele tem tudo que a gente não tem, mas é do que nós temos que ele precisa. Igual que é o problema? Passa o ímpio, o seu 8 seca a pimenteira. Eu queria um carro assim. Queria uma casa dessa. Gente, deve ser bom demais morar aqui. É o ímpio que tinha que olhar para você e dizer assim, eu queria uma paz dessa. Eu queria um sorriso desse. Eu queria poder deitar na minha cama e dormir sem ter que tomar remédio. Eu queria que o meu filho me amasse, que minha esposa me amasse, mesmo morando numa casa simples como essa. Porque eles não têm nada do que a gente precisa. Eles podem ter o que a gente quer, mas somos nós que temos o que eles precisam. Nós temos Deus.
A mulher de Jó, que não era muito crente, nada disso. Teme tu ainda Deus em vão? Amaldiçoa esse Deus e morre. Deus falou assim, Jó, não, você não entendeu, foi nada. Você fala como louca. Aceitou o bem e o mal, você não quer aceitar, né? É na prova que a gente glorifica. E na bênção, a gente exalta. Mas na prova, Deus quer que você glorifique Ele. Não tem que entender essas coisas, irmão. Quinto benefício da prova, senão não vai dar tempo, porque eu estou na prova do tempo. Quinto benefício, que chama a prova revela o extrato do seu coração. Quer saber o que uma pessoa tem no coração? Põe ela na prova. Vem tu para fora, irmão. Pensa, rancor, começa a vomitar tudo. Já viu quando quem é casado sabe isso melhor, tem mais experiência nessa área. Acontece uma prova no casal, uma situação desconfortável, o que a mulher faz? Vomita passado de tudo. Mas você não tinha me perdoado disso? Só perdoou, mas guardou tudo. Mas você lembra? Gente, que memória. A prova revela o nosso coração, irmão. A prova revela o extrato do nosso coração. Por isso em Deuteronômio capítulo 8 a Bíblia diz que Deus levou Israel para o deserto para provar. Está vendo que não é o diabo só que prova? O diabo tenta. Deus não tenta, mas prova. Deus pegou Israel e levou para onde? Aí ele diz, para provar e saber o que havia no seu. Põe para mim, querido, Deuteronômio 8:2. 8:2, Deuteronômio. Isso. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou. Quem guiou? Na onde? Esses 40. E tem prova que dura. Pensa numas provas que não tem data de validade. Para te humilhar e quem guiou eles? Deus. Quem guiou? Para fazer o quê? Para quê? Vai. Para saber o que estava na onde? Aí a gente fica assim, não, eu sou crente. Eu já sei como é que tem que ser. Aí Deus pega a gente, igual a gente pegava aquelas pastas dental antigamente, você lembra? Quando tinha colinos, que era de metal, de alumínio, que você ia dobrando ela assim. Aí Deus põe você na prova, igual aquela pasta de dente, e vai te enrolando, te espremendo. Aí quando você lembra que você tinha acabado, você ficava lá, que é coisa de pobre, de ficar enrolando até chegar no fim. Sim ou não? Aí não tinha mais nada. Aí Deus falando assim, é isso que tem no seu coração, nada. Não tem nada de mim aí dentro. Você me honra com seus lábios, mas quando eu quero saber o extrato do seu coração, eu te ponho na prova. Deus revela o coração do homem na prova que o homem passa, irmão. Quando Israel saiu do Egito, eles fizeram festa, sim ou não? Sim ou não? Você nunca... Você atravessa o mar, e Deus fecha o mar em cima de... A Bíblia diz que nem tinha dado o atestado de óbito, e Miriam já estava tocando pandeiro. Pensa, irmão. A perícia nem chegou, o rabecão nem chegou para dizer que estava morto. E Miriam já está do outro lado tocando pandeiro, cantando essa canção. Deus matou o cavaleiro com seus cavalos, e ela estava Miriam só no pandeiro, e o povo dançando, e Miriam, e a perícia não tinha nem chegado para testar o óbito, e o povo já estava glorificando, sim ou não? O mesmo povo que glorificou a travessia do mar, murmurou o deserto. Então no primeiro momento parecia que o povo era grato, sim ou não? Sim ou não? Da boca para fora Israel era grato, sim ou não? Só que o coração era murmurador. E aí Deus disse, olha, não se engane não, que eu sei quem você é. E sabe como que eu revelo quem você é? É colocando na prova que você não gosta. Porque eu vou te espremer, igual você espremir um tubo de pasta de dente, e eu vou te mostrar o que tem dentro.
às vezes você acha que prova é para qualquer coisa. Não, meu, prova é para você se conhecer. E ver que dentro da gente está cheio de coisas que não deveria estar. Pastor, como que eu lido com a prova? Termina aqui, irmão. Como que eu lido com a? 2 dicas, eu não tenho mais tempo. Só 2 dicas. Quantas dicas? 2 dicas. Quantas dicas? Primeira dica para você lidar com as provas. Número 1, exerça a fé. Irmão, fé não é fanatismo. Fé é princípios. Pare de ser espiritualista e passe a ser espiritual. Fé não é fanatismo religioso, a gente aprendeu, não, irmão. Fé é princípio. Por isso, aos Hebreus 11:1 diz: a fé é o firme fundamento das coisas que não vemos, mas que cremos como se ela já existisse. A fé é o firme, é naquilo que eu me apoio, é aquilo que me sustenta, é aquilo que me dá diretriz. Já viu uma casa? Espero que sim. Aonde ela está colocada? Sobre o alicerce. Porque se você desrespeitar o alicerce, você coloca a casa em risco. Não passe pela prova do seu jeito. Passe pela prova do jeito de Deus. Fundamentado na fé. Eu sei em quem eu tenho, querido, e não vou murmurar. Eu sei que meu Redentor vive e que Ele vai se ler. Maravilha. Entenda isso aqui, irmão. Pare de se mover nas suas emoções. Pare de se mover nos seus sentimentos. Ai, doeu. Daqui a pouco passa a dor, irmão. Mas a fé permanece. Ah, mas eu estou decepcionado, eu estou frustrado. Pelo amor de Deus, amadurece, cresce, antes que você apodrece. Irmão, Deus nos dotou de sentimentos, mas Ele quer que você se move pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando a prova vier, encare ela de pé, mediante a fé. Quem que já viu o diabo? Você já viu o diabo? Que ele continua aparecendo só para você. Nunca vi nem quero ver. Sangue de Jesus na sua vida. Que Deus te liberte. Nunca vi nem quero ver. A gente fala que vê demônio, irmão, não vi nem anjo caçando ver demônio. A doido, quero saber quem está comigo. Não contra mim. Mas a Bíblia fala assim: resistir ao. Irmão, se você não vê, como que você vai resistir? Só quem viu já pode resistir de outro jeito. Mas eu nunca vi. E nem quero. Mas a Bíblia diz: resistir ao, e ele fugirá. Irmão, se ele é espírito e eu não consigo vê-lo, eu tenho que usar uma arma que ele também não consegue ver, que é a minha. E quem é o maior tentador do homem senão o diabo? Por isso Jesus resistiu às tentações na fé, na. Irmão, Jesus podia dar um pé na bunda de Satanás, sim ou não? Sai daqui, Satanás. Sim ou não? Sim ou não? Ele fez isso? Não, porque você não tem capacidade de fazer, eu não tenho capacidade de fazer. Então Ele nos ensinou a forma de fazer. Resista a Ele na fé, resista a Ele na palavra, resista a Ele nos meus mandamentos, e Ele vai sair da sua vida. Você não precisa ficar brigando com a pombagira, irmã. É só se tornar uma mulher virtuosa. E a pombagira vai embora. Mas você não quer resistir na fé, você quer resistir numa força. Você tem que entender isso aqui, irmão. Prova se vence na fé. Pegue a fé, faça ela de fundamento para a sua vida. Fala como Jó: eu sei em quem tenho crido. Fala como Davi: o Senhor é socorro bem presente nas horas das angústias. Não deixe as situações e circunstâncias abalarem quem você é, e muito menos em quem você crê. Use a fé, use no natural e experimente o sobrenatural de Deus. Amém, crente? Amém?
E uma outra dica para você, para terminar agora. Diga, irmão, não foque na prova. Fique de olho nas recompensas. Você viu quanta coisa boa que a prova faz? Te dei só 5 exemplos. Mas tem mais. Qual que é o seu problema? Você só olha para o problema, você não olha para a recompensa. Como que eu, estou falando de mim, irmão, eu aprendi com Davi, como que eu olho para a prova? Saber o que eu vou ganhar. Põe primeiro, 1 Samuel 17, se não me falha a memória, versículo 26. Então falou Davi, então, aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este e tirar a afronta de sobre? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus? Qual que é a pergunta de Davi, irmão? O que eu vou ganhar? Vai pagar bem? Se pagar bem, que mal tem? Manda o gigante entrar no ringue, que eu já estou indo para a luta. O problema que você está olhando é o problema que você vai enfrentar, e não o acesso que você vai receber. Davi já tinha entrado no trono, no palácio. Agora ia entrar, que vai casar com a filha do rei e virar genro. Davi era casado, vai desencalhar. Estava encalhado. Davi tinha dinheiro? Não, agora vai ter. Tem recompensa. Imagine, num gigante, num casamento, dinheiro e acesso. Por que Davi fez o que ninguém fez? Simples, ele viu o que ninguém enxergou. Comece a olhar porque você vai ganhar depois dessa prova, irmão. Nem sempre vai ter dinheiro, nem sempre vai ter coroa, nem sempre vai ter desencalhe. Vai ter que melhorar um cadinho. E para os irmãos, para as irmãs que estão esperando o Senhor, que eu vou fazer uma palestra só para vocês. Para você entender o que é esperar no Senhor. Tem gente que está esperando o Senhor e o Senhor não está, não. Eu vou te explicar porque você não está esperando o Senhor. Mas entende isso aqui, irmão. Mas só Deus sabe como que eu vou sair dela. Mais inteligente, mais forte, mais confiante, mais dependente de Deus, mais perto de Deus. Mais é 2, hein, irmão? Esse povo está difícil. 10. O Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Vai. E o Senhor acrescentou em. Ele começou com 10 e terminou com quantos? Começou com 100 e terminou com quantos? Começou com 1000, terminou com quantos? Mas só veio o dobro depois do quê? Coloque sobre o seu pé.